Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a este blog franciscano, Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 25º encontro e que tem como tema Leitura Espiritual Franciscana, primeira parte. Caminho de formação e de vida. Como vimos nos últimos encontros, os escritos de São Francisco e demais textos das fontes franciscanas brotaram da inspiração que germinou no coração e na mente de São Francisco, mediante a graça do encontro primeiramente com o crucificado na igrejinha de São Damião e depois no encontro com o Evangelho do Envio dos Apóstolos na igrejinha da Porciúncula. Mas também são fruto de um estudo muito apaixonado e com muita diligência por parte de São Francisco, a fim de bem compreender aquela inspiração, de bem amá-la e bem segui-la, com as devidas repercussões e consequências no cotidiano de sua vida. Trata-se, pois, de um trabalho de colheita, de leitura e de corresponsabilidade existencial. Desse empenho nasceu o conhecido exercício denominado Leitura Espiritual Franciscana, que é o tema deste encontro de hoje. No título, nós dissemos que a leitura espiritual é um caminho. Isso significa que ela tem o modo de ser de quem caminha, de quem viaja, de quem procura, de quem investiga. Não, evidentemente, o modo de ser de quem passeia, de quem faz turismo, de quem apenas busca satisfazer sua própria subjetividade. Assim, quem lê deve pôr-se à disposição do texto, assim como o caminheiro deve pôr-se à disposição do caminho. Só então poderá colher dele as surpresas que o Espírito lhe oferece e aprender a confrontar-se com estas surpresas e com os desafios. Temos aqui, portanto, a primeira regra da leitura espiritual. Primeira como básica, como fundamental, como originária, que deve estar sempre presente em todas as leituras, do começo ao fim. Se é verdade que o caminheiro faz o caminho, também é verdade que o caminho faz o caminheiro. Ou seja, o caminheiro, para que se torne bom, deve andar de acordo com o caminho e não de acordo com os seus caprichos ou interesses particulares subjetivos. Isso significa que, na leitura espiritual, o leitor deve dar os passos sobre um caminho que já existe, o caminho evangélico franciscano. Daí o título, Leitura Espiritual Franciscana, Caminho de Formação e de Vida. Por isso, a preocupação maior do leitor deverá ser a de jamais desviar-se desse caminho. Isso significa, portanto, que o leitor, a modo de quem caminha ou de quem viaja, deve pôr-se à disposição do texto para colher dele
as surpresas, as encruzilhadas, os questionamentos, as contradições que o espírito evangélico lhe oferece. Consequentemente, em lendo suas páginas ou frases no vigor desse espírito, pura e simplesmente estará se fazendo, se convertendo, se transformando num São Francisco, ou melhor, no mistério que Francisco recebeu, acolheu e cultivou, que é Jesus Cristo crucificado. Consequentemente, estará realizando a mais simples, verdadeira e originária formação franciscana. Então, nesse sentido, a leitura espiritual franciscana é a mais expressiva e originária forma de seguimento de Francisco. Quem lê São Francisco, segue-o. Quem não o lê, não o segue. Pelo menos não na sua originalidade. Vamos então agora ver um pouquinho a leitura espiritual franciscana, né, como é que ela se caracteriza. Então, pelo fato de a leitura espiritual franciscana ter uma origem toda própria, chamada espírito, não pode processar-se por outro caminho senão o do espírito franciscano. É o que diz um grande mestre: ninguém é capaz de compreender ou de ensinar o que São Paulo escreve se não tiver do espírito em que São Paulo falou e escreveu. Mas, então, alguém poderia perguntar: o que é que faço para ter do espírito de São Francisco, a fim de poder ler seus escritos? Ora, se você faz essa pergunta com sinceridade, é porque já tem algo de seu espírito, do espírito de São Francisco, já é, de certa forma, franciscano, franciscana, admirador ou admiradora, devoto ou devota dele. O que, então, nesse caso, se faz necessário é mergulhar cada vez mais para dentro dessa água cristalina, para que ela purifique seu pensar e viver, tornando-os assim cada vez mais semelhantes ao espírito de São Francisco. São Francisco fala do desafio desse caminho da leitura espiritual numa de suas admoestações, a admoestação número 7, que nós vamos agora ler. Diz o apóstolo: a letra mata, mas o espírito vivifica. São mortos pela letra os que cobiçam saber só as palavras, a fim de serem tidos mais sábios entre os outros e poderem adquirir riquezas para dá-las aos parentes e amigos. E são mortos pela letra aqueles religiosos que não querem seguir o espírito da letra divina, mas só cobiçam saber mais palavras e palavras e interpretá-las para os outros. E conclui São Francisco: mas são vivificados pelo espírito da letra divina os que não atribuem a si toda a letra que sabem e desejam saber, mas pela palavra e pelo exemplo devolvem-na ao Altíssimo Senhor, de quem é todo o bem. Até aqui a admoestação 7 de São Francisco. Segundo essa admoestação, a primeira coisa que a leitura espiritual exige
é que nos despojemos do nosso próprio espírito, tomado pelos nossos interesses particulares, nascidos do nosso próprio eu, por mais nobres e importantes que pareçam ou sejam. Pois, para usar um exemplo do Evangelho, só poderá receber vinho novo o odre novo. Isto é, um odre que se renova mediante um esvaziamento radical do vinho azedo envelhecido, bem como de todas as borras. O mesmo vale para a leitura espiritual. Ela só pode dar-se num coração que se esvazia e se purifica. Em outras palavras, é o caminho da pobreza, o caminho da cruz. A admoestação de Francisco faz sentido, portanto, porque sempre estamos correndo o risco de não seguir o espírito da letra divina, mas tão somente a letra, isto é, a nós mesmos, a nossos interesses e preferências, com nossos preconceitos e pré-saberes. Esse a nós pode ser um indivíduo, como também um grupo, a exemplo de uma fraternidade, até mesmo da ordem toda e da congregação toda. Era o que faziam os fariseus, tanto de ontem como de hoje. Tanto eles como nós corremos o risco de ficar olhando apenas a letra, a estrutura, a organização, os esquemas sociais e mentais, a beleza literária do texto, as ocorrências circunstanciais, né, e suas contradições, etc. E não o espírito que os move. Nesse caso, como franciscanos, estamos mortos. Por isso, isto é, para não cairmos nesse perigo, vem como chave de ouro a exortação final de Francisco. Sempre tudo o que colhemos na leitura deve ser devolvido pela palavra e pelo exemplo ao Altíssimo Senhor Deus, de quem é todo o bem. É como no amor, como no cristão e o franciscano, que tem no engrandecimento, na glória do outro, sua maior alegria e realização. Eis, meu irmão, minha irmã, a leitura espiritual franciscana. Vamos tentar agora trazer esse tema para o nosso dia de hoje. Por tudo isso, então, não basta ler um texto espiritual em sua materialidade para que se esteja no vigor da leitura espiritual. Isso porque essa se caracteriza mais pelo modo, né, do que pela matéria, isto é, mais pelo vigor da alma de quem escreveu e de quem lê, do que pelo texto em sua forma material ou física. Assim, a desconformidade do espírito do leitor com o espírito dos textos sagrados é o maior desafio da leitura espiritual franciscana. Por isso, atos ou exercícios nascidos do vigor do espírito, como, por exemplo, rezar, celebrar a missa, fazer caridades, etc., correm o risco de se tornarem carnais, materialistas, porque tomados e dominados pelo poder da subjetividade, pelo poder do egocentrismo. Exemplo clássico dessa discordância ou decadência, de novo, são os fariseus. Eles jejuavam, rezavam, pagavam o dízimo apenas para levar alguma vantagem, como aplausos, lucros e até mesmo para obter a salvação de Deus.
Ao contrário, pode-se transformar atos usualmente tidos como materiais em espirituais. Assim, por exemplo, alguém pode ser espiritual mesmo quando doente de estômago, come com alegria e gratidão uma feijoada só para agradar o amigo que lhe a preparou e ofereceu. Então, nesse caso, comer não é mais um ato material, porque ele está no vigor do espírito e não da carne, da subjetividade, do interesse particular. Será, portanto, um ato espiritual. Sendo essa a natureza da leitura espiritual, deve-se concluir que sua eficácia não depende da inteligência ou da moralidade do leitor. Vamos dar um exemplo. Se alguém, diária e continuamente, mesmo de má vontade, se expuser ao sol, certamente virá a se aquecer e a se iluminar com o calor e a luz de seus raios. E para que isso aconteça, ele não precisa tornar-se um cientista, saber o que vem a ser o sol, conhecer sua história, sua natureza e propriedades. O mesmo acontecerá com o seguidor de Francisco, se ele se colocar à disposição do calor do seu carisma e dos seus raios, dos raios do seu espírito, guardados em seus escritos e nas fontes franciscanas. Com o tempo, também nele irá florescer, como outrora em Francisco, aquela forma de vida evangélica que o transformou de filho de Pedro Bernardone em filho do Pai Nosso que está no céu. Usualmente, os textos das fontes franciscanas vêm acompanhados de informações de cunho científico e historiográfico. Porém, por nascerem da graça, da fé, do amor, do espírito, na sua leitura, mais do que a ciência ou a história, o que importa é a boa vontade, a fé, o amor, o bem-querer, né, que o leitor demonstra pelo texto. Isso porque, enquanto nas coisas meramente humanas ou materiais importa primeiro conhecê-las para amá-las, nas realidades do espírito o princípio é inverso. Primeiro importa que as ame e então sim, em amando-as, eu irei conhecendo-as. Conclusão. Quem nos dá uma bela e magistral apresentação do que seja a leitura espiritual hoje é o Papa Bento XVI. Ouçamos o que ele disse um dia. Assim, o povo de Deus vem antes dos teólogos. E tudo isso graças àquele sobrenatural sensus fidei, ou seja, graças àquela capacidade infundida pelo Espírito Santo que habita e habilita a abraçar a realidade da fé com humildade de coração e mente. Nesse sentido, o povo de Deus é magistério que precede e que então deve ser aprofundado e intelectualmente acolhido pela teologia. Possamos sempre nós, teólogos, diz o Papa, colocar-nos em atitude de acolhida dessa fonte de fé e conservar a humildade, a simplicidade dos pequenos. Diz ainda o Papa Bento XVI. Já o recordei alguns tempos atrás, dizendo: existem grandes doutos, grandes especialistas, grandes teólogos, mestres da lei,
que nos ensinaram muitas coisas, penetraram nos pormenores da Sagrada Escritura, mas não puderam ver o mistério, o verdadeiro núcleo da vida divina. O essencial permaneceu escondido. Em contrapartida, no nosso tempo, existem também os pequeninos que conheceram este mistério. Pensemos em Santa Bernadette Soubirous, em Santa Teresa de Lisieux, com a sua nova leitura da Bíblia não científica, mas que penetra no coração da Sagrada Escritura. São palavras do Papa Bento XVI, no dia 1º de dezembro de 2009. Dentro dessa mesma forma, para concluir, dizia São Boaventura: uma simples velhinha poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Eis, meu irmão, minha irmã, a riqueza desse exercício espiritual chamado leitura espiritual franciscana. No próximo encontro, nós continuaremos com esse tema numa segunda parte, olhando a leitura espiritual franciscana como um rito de passagem. A todos vocês, meu grande abraço, que Deus vos proteja, São Francisco os ilumine e os acompanhe. Paz e bem.